Bem-vindos, alunos da Dascalos. Eu sou Jane Cunha de Oliveira, professora de língua portuguesa. A aula de hoje ainda será sobre a acentuação gráfica. Agora falaremos sobre os hiatos tônicos, I e U. A palavra hiato significa um encontro de vogais em sílabas separadas. A palavra hiato é um trissílabo, porque esse encontro se dá em sílabas separadas. É o caso do I e do A. Aqui temos um caso de hiato. Prestar atenção que quando eu falo em tonicidade do I e do U, formando o hiato tônico, ele será obrigatoriamente acentuado sozinho ou quando estiver acompanhado da consoante S. Se você prestar atenção na palavra baús, a sílaba tônica é o us, é uma oxítona. A justificativa de acentuação é que mudou. Agora não é uma oxítona acentuada pela terminação, mas devido ao U tônico do hiato. É isso. No caso da palavra açaí, a mesma coisa. Eu tenho aqui uma oxítona acentuada devido ao I tônico do hiato. Ele está formando sílaba sozinho, por isso acentuado. No caso da palavra juízes, quando eu passo o plural juízes, esse I fica sozinho. Então, eu tenho um hiato tônico obrigatoriamente acentuado. É uma palavra paroxítona? Sim, só que a justificativa aqui agora é devido ao hiato, não mais pela terminação. No caso da palavra saúde, a sílaba tônica é a penúltima e é uma paroxítona acentuada devido ao U tônico do hiato, formando sílaba sozinho, obrigatoriamente acentuado. No caso da palavra balaústre, egoísta, nós temos aqui um caso do I e U tônicos do hiato, acompanhados da consoante S, que é a única consoante que ele vai admitir estar junto e continuar sendo acentuado. É a única. Não tem outra consoante que vai acompanhar esse hiato tônico e manter esse acento. Prestar atenção quando falamos em hiato tônico também com as formas verbais. Eu vou respeitar a acentuação também para as formas verbais. No caso do verbo subtraí-lo, quando eu faço subtrair, eu tenho aqui um caso de hiato. Esse I forma a sílaba sozinho. É uma oxítona acentuada devido a esse hiato tônico. O lo, a gente já sabe, do monossílabo ato, nunca acentuado. O verbo distribuí-lo, distribuir, esse I de novo forma a sílaba sozinho, é o hiato tônico formando sílaba sozinho. É uma palavra oxítona? Sim, é uma palavra oxítona. Acentuada devido ao I tônico do hiato formando sílaba sozinho. No caso dessa mesóclise, distraí-la, íamos. Vamos respeitar a mesma questão da forma verbal, distrair. Aqui você vai observar que esse I também vai ficar sozinho. Ganhou a variante, né? A gente já conhece o verbo terminado em R, que perde essa consoante para ganhar a variante, que é um monossílabo átono, nunca acentuado. Mas aqui respeitar, então, esse ato tônico nessa forma verbal, distrair, obrigatoriamente acentuado. Vamos falar também de quando esse hiato tônico I e U não aceitam ser acentuados, não aceitam receber o acento gráfico. Nós estamos falando do I e do U formando sílabas com algumas consoantes. Já falei para vocês que a parceria do I e U tônicos é somente com a consoante S, não mais com outra. L, M, N, R, Z. Ou então quando esse I e U vêm seguidos do NH, também não existe mais acento gráfico para eles. Olha a palavra Raul. O que acontece com a palavra Raul? Eu tenho aqui um dissílabo. A sílaba tônica é o U, Raul. Por que não tem acento se eu tenho o caso de um U tônico do hiato? Porque está acompanhado da consoante L. Não vai aceitar a acentuação gráfica. A palavra ruim, sílaba tônica de ruim, in. Eu tenho uma oxítona. Esse I forma hiato com esse U da sílaba anterior, porém não recebe acento gráfico. Por que não? Porque vem acompanhado da consoante M. Acontece isso com raiz, juiz, raiz e juiz. Tem hiato tônico,
Não é acentuado porque está acompanhado da consoante Z. Quando passo raiz e juiz para o plural, eu tenho raízes, juízes. O que eu tenho agora? Esse I fazendo hiato tônico e formando sílaba sozinha, obrigatoriamente acentuado. Quando eu falo Coimbra, I tônico acompanhado de M. Ainda, I tônico acompanhado do N. Diurno, U tônico acompanhado da consoante R. Jamais serão acentuados. A única consoante que ele vai aceitar, fazer parceria e continuar sendo acentuado é a consoante S. Não se esqueçam disso, somente com a consoante S. Egoísta, balaustre. Nesse grupo eu tenho o caso do I e U precedidos de ditongo. Essa regra do I e do U precedidos de ditongos, você tem que ficar um pouco mais atento, porque eu tenho daqui para cá um caso de hiato tônico. Eu tenho hiato tônico, eu tenho U formando sílaba sozinho e não tenho acento gráfico. A justificativa aqui é hiato tônico sozinho, porém ele vem precedido de um ditongo. Feio, não tem acento, não recebe acento. É o caso da palavra baiuca. Baiuca, a sílaba tônica é o U, forma hiato tônico com o I anterior. Eu tenho um caso de hiato, está formando sílaba sozinho, mas não recebe acento gráfico. Por que não? Porque vem precedido de um ditongo, ai. Então eu não tenho acento. É isso. Ficar bem atento nessa justificativa de acentuação devido ao I e U tônicos do hiato. Cuidado, prestar atenção na divisão silábica das palavras. Tem palavras que têm aí uma questão a ser bem atenciosa para ela, que é o caso, por exemplo, da palavra gratuito. Cuidado, muita gente faz essa palavrinha tornar-se um hiato tônico. Não posso, a palavra é gratuito. Não tem acento gráfico. Por que não? Porque eu tenho aqui um caso de ditongo, não de hiato. Ou seja, ficar sempre ligado na divisão silábica das palavras, nas terminações, para ver se recebe ou não acento gráfico. Ficar agora ligados também no I e U tônicos do hiato. Se sozinhos, obrigatoriamente acentuados, ou quando acompanhados da consoante S. Ficar atento às exceções a essa regra, mesmo quando eles estão sozinhos, né? Que é o caso de rainha, está sozinho, mas vem seguido de NH, não tem acento. Que é o caso de feiura, está sozinho, mas vem antecedido de um ditongo, não recebe acento. Ou seja, são muitos detalhes para ficar atentos, mas é muito fácil, é muito tranquilo. É isso.